Fala, turminha do 7º ano. Vamos falar um pouquinho sobre o reino Monera, que foi a aula da semana passada, que eu postei um material para vocês sobre bactérias. E vamos lá, né? Vamos ver algumas características desses seres, desses micro-organismos que pertencem ao reino Monera. Pessoal, quando a gente fala de reino Monera, não é só bactéria que está nesse reino, que se enquadra nesse reino. Falamos também sobre as árqueas, que são bactérias especiais. Por que especiais? Porque elas vivem em ambientes de extrema temperatura. Algumas sobrevivem até em pântanos, certo? Até em salinas. Isso a gente vai ver mais adiante. Temos também outro tipo de bactéria, que elas são consideradas bactérias fotossintetizantes, porque elas vivem em ambientes aquáticos. Elas são as cianobactérias, é um tipo de bactéria. E aí você me pergunta, professora, as cianobactérias e as árqueas, elas são a mesma coisa? É igual às bactérias comuns, aquelas que causam doença aos seres humanos? Não. As arqueobactérias ou árqueas são bactérias, como eu já havia dito, que elas vivem em ambientes de extrema temperatura. Elas vivem em pântanos, umas vivem nas salinas, outras vivem em fontes de vulcão, né? E quando tem erupção vulcânica, tem algumas bactérias que ficam ali presentes, perto, né, de origem vulcânica nos vulcões. Então, essas são as bactérias que são chamadas de árqueas, né? São as arqueobactérias. As cianobactérias são aquelas que vivem em ambientes aquáticos. Por elas viverem em ambientes aquáticos, elas apresentam um pigmento chamado clorofila e faz com que ela possa realizar o processo da fotossíntese, tá certo? Já as bactérias, essas bactérias, que muitas delas são encontradas no nosso organismo, aí você pensa, como assim, professora? Na nossa boca, a gente tem inúmeras bactérias, certo? No estômago da gente também a gente tem bactérias, só que essas bactérias que são presentes no nosso organismo, elas não são prejudiciais, elas são bactérias nocivas, tá? Então, não vai prejudicar. É diferente das bactérias patogênicas. Essas bactérias patogênicas são bactérias que causam doenças, doenças patogênicas ou doenças bacterianas, como a tuberculose, a pneumonia, a peste bubônica, a sífilis e outras doenças provocadas por bactérias. As bactérias, gente, elas são unicelulares, são seres muito simples, pequenos, minúsculos, por isso que são chamados microscópicos, que só podem ser vistos com auxílio do microscópio eletrônico. Elas apresentam uma única célula, por isso que elas são denominadas unicelulares, e elas são procariontes, ou também podem ser chamadas de procarióticas. Então, a célula bacteriana, ela é simples, ela não tem nenhuma outra, só tem uma organela, que a gente chama de ribossomo, que é a única organela que a célula bacteriana apresenta. Esse ribossomo tem a função de síntese proteica, ou seja, produzir proteína para a bactéria. Então, a estrutura bacteriana, ela só vai apresentar membrana plasmática, parede celular, que tem a função de, é uma estrutura que dá resistência à bactéria, tá certo? Ela tem o DNA, que é que a gente chama de material genético. Esse material genético, ele fica disperso no hialoplasma, que é a substância gelatinosa do citoplasma. E ela tem os ribossomos, como eu falei para vocês, esses ribossomos têm a função de produzir proteína para a bactéria, certo? Então, a célula bacteriana, ela não tem um núcleo individualizado
o núcleo verdadeiro. Por ela ser uma célula procarionte, ela não tem esse núcleo verdadeiro como a célula eucariótica ou eucarionte tem, que é a nossa célula, tá? Então, as bactérias, elas são seres muito simples, unicelulares, procariontes. Por isso que eu pedi para vocês fazerem aquele esquema da célula bacteriana, para vocês visualizarem, para vocês identificarem cada parte da estrutura da célula bacteriana. Algumas bactérias ainda apresentam o flagelo, que serve de locomoção, para elas se locomoverem, certo? Existem também bactérias autotróficas, que são aquelas que produzem seu próprio alimento, e as bactérias heterotróficas, que dependem de outros seres vivos para poder se alimentar, como é o caso das bactérias patogênicas, né? Esse tipo de bactérias são bactérias heterotróficas, elas necessitam de outros para poder se alimentar, né? As bactérias, elas são consideradas parasitas, porque elas causam prejuízo, né? Como é o caso das doenças, por isso que elas são consideradas parasitas, porque ela pode vir a prejudicar a nós, seres humanos, e também a outros seres vivos. E existem bactérias autotróficas. As bactérias autotróficas são o caso das cianobactérias, porque elas produzem, né, ela tem um pigmento chamado clorofila e ela apresenta no ambiente aquático e faz o processo da fotossíntese, ok? Existem dois tipos de bactérias também, que é importante mencionar, que são as bactérias chamadas aeróbicas, né? As bactérias aeróbicas são bactérias que elas conseguem sobreviver, elas só sobrevivem com a presença do O2, do oxigênio, do gás oxigênio. E essas são as bactérias aeróbicas. E as bactérias anaeróbicas são bactérias que conseguem sobreviver sem a presença do O2. Então, existem algumas bactérias que só sobrevivem com a presença do oxigênio e existem outras bactérias que não conseguem sobreviver por muito tempo com a falta de oxigênio. Existem inúmeras das doenças causadas pelas bactérias, né? Assim como os vírus, protozoários, fungos, existem também doenças causadas por bactérias, certo? A leptospirose, a tuberculose, a pneumonia, a sífilis, a cólera, enfim, são inúmeras doenças que a gente deve ter um cuidado, tá? Até porque bactéria, ela é muito resistente, ela é mais resistente que o vírus por conta da presença da parede celular que elas apresentam. Então, a forma de tratamento de uma pessoa que tem uma doença bacteriana é através do uso de antibióticos. E esses usos de antibióticos, eles devem ser consumidos de forma adequada. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem uma doença causada por uma bactéria e ela vai ao médico, o médico ele passa um tratamento à base de antibióticos, deve ser seguido de uma maneira adequada, tá? Não pode interromper o tratamento, porque senão volta novamente a bactéria e ela volta ainda mais resistente do que antes. Então, é importante o tratamento correto pelo uso de antibióticos. Vamos falar sobre a morfologia das bactérias. Gente, as bactérias, elas apresentam várias formas, certo? A morfologia é a forma da bactéria, por isso que a gente chama de morfologia, significa a forma como ela se apresenta. Umas se apresentam arredondadas, essas bactérias que ficam arredondadas, elas são chamadas de cocos, tá? Existem bactérias que elas se apresentam em formas de bastão, são chamadas de bacilos. Existem bactérias que apresentam em forma de espiral, espiroquetas ou espirilos, e existem bactérias que se apresentam em formas de vírgula, são chamadas de vibriões, como é o caso o vibrião colérico, né?
que é a bactéria da cólera. Então, essas são a morfologia da bactéria. Só que as bactérias, elas podem se apresentar, tá, de forma isolada, mas também podem se apresentar formando verdadeiras colônias. Como assim, professora? Elas podem se juntar, elas podem se unir, certo? Lembra da primeira morfologia que eu falei para vocês, que é a morfologia esférica da bactéria, chamadas cocos? Esses cocos, eles são a forma das bactérias, podem se unir umas às outras, formando essa colônia de bactérias. Então, por exemplo, quando um coco se une a outro, ficam dois coquinhos juntos. São chamados de diplococos, certo? Quando há a formação de vários cocos no formato de um cacho de uva, nós chamamos de estafilococos. Quando esses cocos se unem um atrás do outro, em fileiras, a gente chama estreptococos. Então, os cocos, por eles ter aquela morfologia esférica arredondada, eles podem se unir formando as verdadeiras colônias de bactérias. E quando eles se unem, ele tem essa denominação diferente, tá? Então, prestem atenção nessa morfologia aí, que é bastante interessante. Então, as bactérias, por elas apresentarem formas variadas, não quer dizer que uma bactéria é igual a outra. A morfologia, elas se diferem muito pela sua forma, pela morfologia de se apresentarem. Ok, pessoal? E a reprodução? A reprodução das bactérias, ela é muito simples. É uma reprodução assexuada, isso é, sem a participação do gameta, que a gente chama gameta masculino e gameta feminino. Não tem a participação desses gametas. Por quê? Porque as bactérias, elas são seres simples e se reproduzem por divisão binária. Essa divisão binária, ela também pode ser chamada de cisiparidade ou bipartição. Por que bipartição? É muito simples. Você tem lá uma célula bacteriana, que a gente chama de célula-mãe. Essa célula-mãe, ela vai se autodividir em alguns minutos e dá origem a duas células filhas, que a gente chama de clone, certo? Então, a reprodução assexuada da bactéria, que é a chamada bipartição, é muito simples. Então, a célula, ela vai se dividir em duas, formando dois descendentes, que a gente chama de células filhas. E essas células filhas, elas são idênticas, clonagem mesmo, é clone da célula-mãe, tá certo? E além do mais, as bactérias, elas têm grande importância. Elas são decompositoras, elas são importantíssimas para a cadeia alimentar, certo? As bactérias, junto com os fungos, ficam no solo e todo o material que entra em decomposição, por exemplo, uma folha que cai no solo, as fezes de um animal morto, certo? Aquele material, ele vai entrar em decomposição. Então, as bactérias, elas se alimentam por absorção, tá? Ela entra em contato com aquele material que fica depositado, que fica ali lá no solo, e que a gente chama de matéria orgânica morta. E aí, junto com os fungos, elas fazem esse processo de decompostagem, né? A decomposição. Então, ela tem um papel importante na ecologia, na cadeia alimentar, tá certo? Elas são encontradas em alguns alimentos. Então, as bactérias, sim, elas são encontradas em alguns alimentos, como cerveja, iogurte, queijo. Então, existem alguns alimentos que são fabricados por bactérias, ok? E outras importâncias que a bactéria tem. Então, é isso, gente. Eu dei uma pincelada sobre bactérias, tá certo? A atividade já foi proposta, já foi enviada para vocês. É só um reforço sobre as bactérias. Continue estudando e até a próxima aula. Grande beijo, bons estudos. Tchau, tchau.